Você sabia que, seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos? Ao nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. Fala galera, beleza? Aqui é o Colker e hoje veremos as melhores histórias secundárias de Horizon Zero Dawn, que ocorreram justamente durante o apocalipse. Antes de começar, eu peço que você veja o vídeo até o final, que ele está muito bom, e bora pro conteúdo. Em resposta à inevitável extinção da vida na Terra, a Operação Vitória Permanente foi implementada como um plano para conter a Praga Faro e dar tempo para o projeto Zero Dawn ser concluído. Como parte desse plano, Brigadas de Resposta Mecanizada, ou BRMs, foram enviadas por todo o planeta para ajudar a cumprir esse propósito. Elas estavam fortemente engajadas e constantemente em movimento entre as zonas de guerra. Para dar poder a esses soldados, foi desenvolvido o projeto Ultramalha, com a finalidade de desenvolver uma armadura perfeita para o combate. Ela utiliza um tecido flexível de nanofibras em vez de revestimento, e tem a sua proteção aumentada devido ao microprojetor de luz rígida de 400 eV. Durante os testes, seu peso e custos foram reduzidos pela metade, além de oferecer o dobro de mobilidade e muito mais proteção. Ele frequentemente emite um escudo de energia azul brilhante, composto de projeções hexagonais, que podem bloquear altos danos substanciais, além de contar com uma proteção extra externa, que dá um aspecto mais robusto à armadura. No entanto, o escudo tem um limite, e quando estiver esgotado, ele fica vermelho, momento em que o usuário receberá qualquer dano até que ele se recarregue. Das 7 unidades BRMs conhecidas, as que têm mais informações no jogo são a nona, que contém a principal história que eu irei contar mais para frente, e a 12ª, que foi em grande parte morta em dezembro de 2065 durante uma batalha contra o enxame ES-17 na costa leste. Embora suas defesas tenham sido destruídas, eles conseguiram causar danos significativos aos robôs antes de recuarem. Dentre as histórias dos militares de elite das BRMs, uma muito interessante é a seguinte, abre aspas para um soldado que não tem seu nome revelado. Minhas pernas doem. Continuo me abaixando para esfregá-las, mas obviamente elas não estão lá. Vou te falar. Uma coisa é ouvir sobre membros fantasmas, outra é ser assombrado por eles. Na hora que minha mão passa pelo espaço vazio, me lembro de Bridgewater e daquela neblina de danos que arrancou minhas pernas, camada por camada, enquanto o Medbot do esquadrão me tirava da linha de fogo. E eu começo a gritar, estando em 2 lugares ao mesmo tempo, 2 metades separadas, uma delas perdidas para sempre, dissolvida. E através da parede da enfermaria, eu ouço eles comemorando pela BRM que nos salvou, cobrindo nossa fuga para cá, falando que graças a isso Nova York ainda está de pé, mesmo após uma semana. Eles sequer ouviram quando eu comecei a gritar. O sargento diz que vou ganhar próteses amanhã, que vou ficar novo em folha. Eu sei que ele está mentindo, nunca mais ficarei como antes. Fecha aspas. E, enfim, vamos falar sobre a 9ª Brigada de Resposta Mecanizada, que se autodenominou Recuperação da Destruição. Os seus membros eram a Cabo Lana Acosta, o Sargento Emes Guliev, a Cabo Yana Mills, a Tenente Fiona Murrow, a Cabo Vandana Sairai e o Sargento Uciso Wandari. Eles ficaram conhecidos como soldados habilidosos, sendo designados a lutarem na costa oeste dos Estados Unidos, pouco antes de serem, durante 3 semanas, realocados para diversas outras cidades costeiras para treinar minuteiros, que eram civis com o dever de ajudar o exército na luta contra os enxames.
Nesse meio tempo, o sargento Ames Guliev recebeu uma mensagem de sua esposa Rosanna, onde ela fala que ela, sua filha Red e filho Andras foram realocados 10 quilômetros para o interior. Mas no final, ela conta que ainda acredita nos dois e que tem esperança de que a vida da família volte ao normal, mesmo que não seja igual antes. Ames responde à mensagem, contando sobre a sua conquista, juntamente com a sua e a 10ª BRM, ao derrotar um Horus, ou demônio de metal. No final, ele conta que espera que a conquista tenha aparecido nas notícias, para mostrar a todo mundo que a humanidade ainda tem chance, e que eles apenas deveriam dar ao projeto Zero Dawn o tempo necessário, e que as coisas iriam voltar ao normal. Enquanto isso, Ames e a 9ª BRM chegam na Califórnia, onde enfrentam um enxame vindo do Oceano Pacífico. Fogo foi ateado no mar e nos robôs, que saíram da água com lodo em chamas. Isso fez com que eles conseguissem contê-los por cerca de 2 horas. No entanto, eles começaram a avançar, chegando perto da cidade. Prédios foram derrubados em cima deles, matando mais alguns. Porém, a BRM foi forçada a recuar. Durante isso, eles se envolveram em mais batalhas, e Ames informa a sua esposa a situação atual. Os ataques do enxames estão cada vez maiores e mais fortes. Com isso, muitos soldados morreram, e a cada perda é necessário multiplicar os esforços. E agora, abre aspas para o sargento Guliev. Ainda tento te ver nos olhos das outras pessoas e lembrar da nossa vida. Lembro da felicidade deles ao nos verem, quando ainda havia esperança. Parece que tudo está ruindo. Eu nem reconheço mais os lugares que estamos defendendo. Meu único motivo de ainda estar lutando é... você. Pro Zero Dawn dá um jeito nisso. Seja lá como forem fazer. Enquanto isso, a tenente Fiona Murrell manda um relatório ao governo, informando da situação de sua BRM, dizendo que a moral da unidade está abalada pela enorme quantidade de mortes e o jeito que elas ocorreram, sendo indescritíveis. E presenciar tal situação acabou gerando um sentimento intenso de desesperança. No final, ela pede novamente que as mobilizações da 9ª BRM sejam temporariamente direcionadas para as instalações cruciais do projeto Zero Dawn, e também pede uma atualização imediata acerca da situação do projeto. Não se sabe se eles obtiveram respostas. Provavelmente não, já que o relatório foi até mesmo rejeitado. No entanto, eles foram em direção à sede do Comando do Robô dos Estados Unidos. Após algum tempo, eles chegam lá, sendo uma das últimas, se não a última BRM viva. Mas algum tempo depois, eles avistam um titã a caminho. O plano para derrotá-lo era o padrão: imobilizá-lo de alguma forma, logo após plantar bombas em suas pernas para desmembrá-lo e cortar suas fundições. No entanto, o plano não funcionou, e o robô, apesar de cair, se levantou e ficou novamente em pé, passando pelas defesas e se aproximando até o topo da montanha. Nos minutos seguintes, a 9ª BRM teve o seu fim. Tá parecendo mesmo que hoje teremos uma vitória permanente. Contato em 30 segundos. Será que é tempo suficiente para Sobek terminar o Zero Dawn? Se esse é o fim mesmo, eu tenho que dizer que foi uma honra lutar ao lado desses caras. Aí vem ele. Se preparem pro contato!
Nesse tempo, entre o trajeto de Ames e da BRM até chegar na sede do comando e a morte da unidade, sua mulher mandou diversas mensagens, apenas obtendo respostas com frases recicladas e tiradas de contexto pelo exército, governo ou qualquer outro órgão. Uma dessas mensagens, que inclusive foi rejeitada por algo ou alguém, reforçando ainda mais essa manipulação, ela estava implorando por resposta. Ames, nem sei se você ainda está vivo. As mensagens que recebo de você dizem que é de você, mas não parecem recicladas, frases costuradas, e você não diz nada sobre as coisas que eu falo. Eles são incapazes de me responder diretamente quando exijo saber se você ainda está vivo. Só dizem que se estou recebendo suas mensagens, então você ainda está em operação. Não é justo, Ames. Não é justo que você não esteja comigo quando tudo acabar. Eu te amo. Meses após isso, a Terra foi tomada pelos robôs, e o resto da história vocês já sabem. Bom pessoal, se você gostou desse vídeo, eu irei te indicar outros 3 para você ver em sequência, que são a história de Ted Faro, Elizabeth Soulbeck e do projeto Zero Dawn. Dá uma olhada aí nos cards que eu tenho certeza que você irá gostar deles. Bom, deixe o seu like e se inscreva, e não esqueça de olhar a descrição do vídeo caso queira decorar o seu quarto com um quadro ou com o boneco da Eloy. E é isso, falou, é nóis!